Olá, eu me chamo Viviane e, juntamente com os colegas Enio, José Rodrigo, Matheus e Vitória, vamos estar falando durante esse vídeo sobre os pigmentos. Os pigmentos aí que são responsáveis pela coloração dos alimentos, mas a gente pode dizer que essa não é a única função. Mas sempre que a gente fala em pigmento, o que nos vem à mente é cor, né? E a cor de cada pigmento é definida pela estrutura, né, da molécula que forma esse pigmento, né? Então, o que define a cor do pigmento é a sua estrutura química, a forma como os átomos estão ligados entre si na molécula. E quando a gente fala de pigmento, além de cor, a gente também tem que pensar em outras funções que são atribuídas a esses constituintes, né, como proporcionar a qualidade dos alimentos, né? Então, além da coloração dos alimentos vegetais e animais, a gente tem que pensar que muitos representam qualidade desses alimentos. Alguns pigmentos, eles podem ser considerados bioativos, como, por exemplo, pigmentos extraídos de vegetais que têm a característica de serem antioxidantes. Eles são usados para satisfazer as expectativas dos consumidores, né? Porque a cor muitas vezes determina se o consumidor vai adquirir ou não determinado alimento. E muitos pigmentos são nutracêuticos. Hoje a gente sabe que ter uma dieta rica em nutrientes pode estar relacionada com a quantidade de cores que a gente coloca no prato, né? Os pigmentos, eles podem ser animais, então extraídos de animais, os extraídos de vegetais e aqueles produzidos artificialmente. Hoje na indústria há uma tendência de preferência por pigmentos naturais, né, como os animais e vegetais. No entanto, ainda esses pigmentos naturais, eles são mais instáveis do que os artificiais. Então, em determinadas condições, como temperatura, pH, luz, eles podem alterar a coloração e aí, né, por isso, alterar suas propriedades, né, e por isso a indústria nem sempre consegue se utilizar apenas dos pigmentos naturais. Outra questão é que nem sempre há à disposição da indústria uma quantidade suficiente para atender toda a demanda, né, apenas com pigmentos naturais. Então, ainda, mesmo que muitas plantas, né, principalmente os vegetais, muitas plantas já foram estudadas e a gente já conhece, já sabe que são fontes desses pigmentos, mas ainda a padronização dos métodos de extração, né, conhecimento de outros pigmentos, isso ainda demanda algum tempo de estudos e até aprimorar técnicas para que se consiga ter uma oferta de pigmentos naturais suficiente para atender à demanda de mercado. Dentro de pigmentos animais, nós vamos tratar nesse vídeo da mioglobina e da hemoglobina. Nos vegetais, as clorofilas, os carotenoides, as beta-lainas, os flavonoides e os taninos. E dentre os artificiais, os acidulantes, os estabilizantes, os adoçantes e os conservantes e corantes. Pigmentos de origem dos animais. Existem os dois principais pigmentos, que é mioglobina e hemoglobina. A mioglobina é a principal substância na determinação da cor da carne. Tanto a mioglobina quanto a hemoglobina são proteínas globulares com grupo prostético M e ambas complexam com oxigênio, fato essencial para a atividade biológica do animal. Num boletim técnico denominado Características da Carne de Frango, da Universidade Federal do Espírito Santo, diz que a quantidade de mioglobina varia com a espécie, sexo, idade, localização anatômica do músculo e atividade física. Por exemplo, um animal que a sangria foi boa, a mioglobina constitui de 80% a 90% de pigmentos. Dentre os pigmentos dos alimentos,
Nos vegetais encontramos 5 tipos: clorofilas, carotenoides, betalaínas, flavonoides e taninos. Clorofilas proporcionam coloração verde através dos cloroplastos encontrados nos vegetais. Carotenoides, de aspectos mais coloridos, partem desde um amarelo até um vermelho mais intenso. Já o pigmento betalaína, elas são encontrados em flores vermelhas, frutos de cactos e principalmente na beterraba. Os flavonoides são os mais abundantes na natureza, pois proporcionam cores atrativas, brilhantes nos frutos, nas flores e nas folhas. Inclui azul púrpura, violeta, vermelho e laranja. Taninos com alta capacidade de combinar-se são também conhecidos como substância fortemente adstringente. Estes são compostos fenólicos por possuir a capacidade de combinar-se com proteínas e outros polímeros, como por exemplo polissacarídeos. Pigmentos artificiais. Em geral, os pigmentos artificiais são de baixo valor nutritivo e altamente calóricos. Usados para potencializar cores e sabores, são os preferidos da indústria por serem de alta resistência aos processos de fabricação dos alimentos. Embora já tenha sido constatado que os corantes artificiais possam causar hiperatividade, alergia e alguns tipos de câncer, os custos do pigmento artificial, comparado com o natural, são muito mais vantajosos pela vista das indústrias. Um dos principais pigmentos artificiais é o caramelo, oriundo do cozimento de açúcar gerando o caramelo regular. Devido aos avanços da indústria, chegaram ao resultado do caramelo 4. Que, alvo de muitos estudos, foi constatado que o caramelo 4 gera o 4-metilimidazol, que o acúmulo dessa substância no organismo pode gerar cânceres de pulmão, esôfago e até leucemia. Apesar de ser conhecido como um composto usado em refrigerâncias de cola, o caramelo 4 também está presente em diversos tipos de alimentos industrializados, mesmo sendo um corante que já foi contraindicado pela OMS. Aprendemos hoje sobre a importância e a composição dos pigmentos hoje. Substância essencial na vida, pois sem ela, a vida não teria sua beleza. Pigmentos são muito mais que compostos originados com o intuito de apenas colorir os alimentos e objetos. Os de origem animal, por exemplo, são responsáveis por garantir a transposição de oxigênio entre os órgãos, como exemplo a mioglobina. Os de origem vegetal, além de conferir cor para a diversidade de alimentos in natura, são essenciais para a manutenção da vida humana, como exemplo o beta-caroteno, carotenoide antioxidante indispensável na absorção de vitaminas do complexo A, nutriente que contribui para a proteção das córneas e para o processo de formação da pele. Em contrapartida, com o crescimento em massa dos alimentos industriais, os alimentos foram perdendo suas características nutricionais com a manipulação exagerada do mesmo. Com isso, houve a necessidade de sintetizar os pigmentos, desprezando totalmente suas características originais para fins exclusivos de conferir cor e sabor aos alimentos. Muitos desses compostos, usados demasiadamente, podem causar alergias, doenças moderadas e até mesmo graves, como o câncer. Os pigmentos são diretamente associados à alimentação. Afinal, os pigmentos naturais são encontrados em alimentos in natura ou levemente cozidos. É necessário repensar a nossa alimentação. Uma alimentação composta estritamente por produtos industrializados não é benéfico para a saúde, pois, como dito anteriormente, esses alimentos possuem alta quantidade de conservantes, aromatizantes, flavorizantes e corantes sintetizados artificialmente. Procure se alimentar com alimentos in natura ou manipulados de forma leve, como os alimentos cozidos a vapor ou crus. Esses alimentos são ricos em nutrientes, vitaminas, minerais e os tão falados pigmentos. Evite o consumo de refrescos em pó, salgadinhos,
alimentos pré-prontos, entre outros, procurando sempre os alimentos saudáveis. Somente assim poderemos garantir a prolongação e a manutenção da vida de forma adequada.